está comigo? Mas o diabo trabalha cegando o entendimento. Então os crentes vivem trabalhando muito, ganhando pouco, o que veste não dá, o que tem guarda e ainda se perde, e acha que é normal. Porque a religião nos ensina a viver uma vida, me perdoa, gente, pelo amor de Deus, né? Medíocre. E quando eu falo medíocre, eu não estou querendo ser ofensivo com ninguém. Essa palavra medíocre significa mediana. Na média. Quando Deus nos chamou para viver uma vida acima da média. Como assim acima da média? A Bíblia chega a dizer, tudo para Deus não é impossível. Quem crê nisso? Pronto. Só que a Bíblia também diz que tudo é possível ao que crê. Então, se para Deus não há impossíveis, a gente fica lá no nível lá de baixo e Deus lá em cima, porque pode todas as coisas. Mas quando a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, Ele nos eleva ao nível de Deus. O Deus que pode todas as coisas, quando encontra alguém para que tudo é possível, quando Ele crê, o milagre acontece. Quem está comigo aqui? E aí a gente começa a crer naquilo que a Bíblia diz e a gente começa a viver uma vida boa. Mas a religião ensina que não. Que o importante é viver miserável. E eu não estou falando sobre dinheiro, gente, esquece. Não estou falando sobre dinheiro aqui, tá bom? Mas a religião ensina que a passagem do jovem rico, quando fala, vende tudo que tem e me segue. Entenda, textos mal interpretados das Escrituras vêm trazer condenação até para a vida das pessoas. Então Deus chega a dizer, as pessoas entendem assim na religião. Deus ele até te aceita, até te quer. Mas se você quiser ter uma vida de profundidade com Deus, a gente pode ir até certo nível. Porque Deus ama mesmo é o pobre. Porque se você não vender e entregar tudo, nunca você vai atingir essa maturidade, esse nível de santidade. A gente foi doutrinado nisso, gente. Não é assim que diz? Marcos 10, 23. Bota aí para mim, Carlos, por favor. Olha que interessante. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Está vendo, pastor? Problema aí, ó. Se você quiser ter uma profundidade com Deus, você não pode ter as coisas. Parece que possuir algumas coisas se torna até uma maldição. Quando, na verdade, o verso seguinte, bota o 24 aí, diz assim. Os discípulos estranharam essas palavras. Alguém que não tem nada e diz, rapaz, está tudo certo, você não tem nada. Como que você vai se sentir? Bem, aleluia, afinal de contas eu estou no lugar certo. Agora, se eu possuo bens, quando alguém diz, você não pode ter, aí você estranha. Pedro era dono de uma empresa. Tinha barcos. Quem está comigo? Então, quando Jesus disse isso, eles estranharam. Os discípulos estranharam essas palavras. Como assim? A gente é judeu. Eu não sei se você sabe, mas não tem judeu pobre. Aí como que vem agora? Uma aliança de Abraão para nos enriquecer, como Gálatas 3,13 diz, que a gente foi resgatado da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz isso. Resgatados, tirados da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Então, se a gente foi resgatado disso, a gente foi levado para outro patamar. Se era morte, é vida. Se era miséria, é abundância. E se era enfermidade, é saúde. Verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós. A bênção de Abraão já estava sobre eles. Eles já estavam prosperando. Por isso que estranharam. Como assim? Deus decide nos abençoar, mas agora se Ele quer ter um nível maior de comunhão com a gente tem que ser pobre? 24, para que a... Aí, onde que a gente estava mesmo? Volta o que eu estava falando. Beleza, isso aí. Marcos 23, 24. 24, por favor. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Agora muda tudo. Então o problema não é possuir as coisas, é quando as coisas nos possuem. E a gente agora só vai ficar feliz, só vai ficar contente quando a gente é dia 10 ou dia 20. Aleluia. Quando na verdade o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é alegria quando eu recebo. Quem está comigo? E quando eu estava dizendo que a religião nos doutrinou, porque a gente olha, talvez para aquela cena, né, de um menino nascendo no mangueiro, e eu sei que é uma manjedoura, mas aqui na nossa região a gente conhece como mangueiro, né, onde as vacas ficam. E aí a gente olha e fala, não, tá certo, é isso, Jesus era humilde. Afinal, até tem uma música que diz, né, pobrezinho, 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 nasceu em Belém, coitado. Foi colocado até numa manjedoura, porque ele, né, o pai dele era pobre, assim. Não, onde que diz isso? Que versículo é esse que estão lendo? Entende? Veja, o chá de bebê de Jesus, como que foi? Se a gente pegar e olhar talvez ali, aquelas luzes que iluminam assim, ó, como se fosse um holofote desse, eu não sei como é que chama, fica ali, né, aquele negócio assim, você olha e fala, rapaz, eu acho que vai ter um baile, vai ter alguma coisa ali. Não, não é baile não, gente, tem uma festa, tem um ricaço aí que tá dando uma festa aí, ó, puseram até uma luz assim para iluminar, para saber aonde que é a festa. Ah, é? Jesus, o holofote dele era uma estrela, no chá de bebê. Porque os reis magos foram guiados pela estrela para chegar lá. E aí os convidados para o chá de bebê levaram alguns níveis de presente. Vê aí se o seu ganhou. Hoje as crianças, não, leva a fralda, ele ganhou ouro. Aleluia. Imagina você fazer um convite desse, chá de bebê da minha princesa, do meu príncipe. Uma fralda, G, P ou M. Não, traz ouro. Hã? Aleluia. Quem recebeu esse nível de presente aqui? Foi o chá de bebê dele. Veja, abra comigo o livro de Lucas no capítulo 2 e o verso 1. Diz assim, ó, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Ou seja, todo mundo que era da população do império, se nasceu naquela cidade de Jerusalém, tinha que voltar para Jerusalém para fazer esse censo. O Império Romano estava querendo saber quantas pessoas tinham nascido naquele lugar, estava fazendo um censo para saber quantos nasceram aqui, quantos habitam aqui, quantos já foram embora, fazer esse censo. Quem está comigo? Entende? Então eu queria que você imaginasse se todo mundo que nasceu em Moreira César os outros nascem aqui, tem judeu aqui, não nasce? Nasce em Pinda? Pronto, Pinda. Então vai. Imagina que todo mundo que nasceu em Pinda tivesse que, no mesmo dia, estar presente em Pinda. Você acha que os hotéis da cidade iriam comportar todo mundo aqui? Porque é o que aconteceu em Jerusalém. Todo mundo que nasceu naquela cidade foi obrigado a voltar para aquele lugar. Veja, vou continuar lendo. Do verso 4 em diante, diz assim, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Amém? Ela já estava ali, barriguda, já estava perto de ter o bebê. Estando eles ali, olha o que aconteceu. Aconteceu, completarem-se-lhe os dias, ou seja, estourou a bolsa. Eu nunca vi essa cena. Meu Deus do céu, eu fico imaginando. Maria molhou, pelo amor de Deus. Pega a bolsa e agora já tem que estar preparado, porque tem que estar na vista do homem, porque se ele não souber onde está, ele não vai achar. Esquece. Se a gente com calma não acha, você coloca em um momento de desespero. Aí é que não acha mesmo, porque daí você não sabe onde põe a mão, você não sabe o que faz, tá doendo, e agora o que eu faço? E ali era José, né? Meu Deus, Maria, e agora estourou a bolsa, meu Deus, e a gente não achou ainda um hotel pra gente ficar, chama a ambulância, e chamaram, ligaram ali a ambulância, aí veio a ambulância, uma carroça, né? O jumento puxando, ió, aquela coisa, e aí, pronto. Quem tá comigo? Isso é normal, gente, estourou a bolsa da Maria, aleluia. tem que nascer. Aí continua aqui. Completaram-se-lhe os dias. Ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o
e o deitou numa manjedoura. Por quê? Presta atenção nisso. O porquê é a resposta. Tá bom? Está explicando aqui o porquê. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em nenhum momento está dizendo porque eles não tinham dinheiro para pagar a hospedaria. Em nenhum momento está dizendo que ele nasceu ali e ficou ali porque ele era pobre. Porque ele não tinha condição. Até porque o seu pai tinha um trabalho. E passou essa profissão para Jesus. E era valorizado fazer aquele tipo de coisa. Naquela época, se hoje você comprar as coisas aí, sei lá, no Madeira e Madeira já tem um custo, imagina. Não sei como é que chamava a empresa dele, mas José, aleluia. Hã? Compre seus móveis baratos, parcela em 12 vezes, aleluia. Tinha? Quem está comigo? Agora, nasceu ali. Agora, veja, Mateus, no capítulo 2, no verso 10 e 11, diz assim, falando dos reis magos, né, que seguiram o holofote lá, né, que Deus colocou, a estrela ali, chá de bebê. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa. Fala assim comigo, na casa. Por quê? Porque daí já estava numa casa. Ele já tinha condição. A manjedoura foi só, claro, para o cumprimento de uma promessa. Sim, sabemos disso. Mas fato é também que nunca foi porque ele não tinha dinheiro. Mas foi porque a bolsa estourou e nasceu ali. Mas a partir do momento que nasceu, já levaram para uma casa. Porque senão o texto dizia, então entrando no mangueiro. Quem está comigo? Mas a religião ensina, pobrezinho. Pobrezinho. Ele é pobre, ele é humilde. Não confunda humildade com pobreza. É possível alguém ser pobre financeiramente e não ser nada humilde. Ao passo que é possível alguém ter muitas posses e ser muito humilde. Essa palavra humilde significa ser ensinável. Não está ligado somente a finanças ou o que a pessoa possui. Quem está comigo? Se eu não me engano é Provérbios 22:4, lembrei desse texto. Chega a dizer assim também, o galardão ou a recompensa. Essa palavra galardão é recompensa. O galardão, a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Aleluia. Riqueza, honra e vida. Definição de humildade, ser ensinável. Senhor, me perdoa, eu achei que você era pobre. E eu fui ensinado que eu tinha que viver desse jeito. Mas hoje eu descobri que eu posso viver melhor. Na verdade, o Senhor nunca planejou que eu trabalhasse muito e ganhasse pouco. Que eu não tivesse o que vestir, que eu guardasse o meu dinheiro e quando eu comesse eu não me fartasse. Então eu reconheço, isso é humildade. Então ser humilde e reconhecer que a gente estava errado vai trazer para as nossas vidas riqueza, honra e vida. Ao passo que rejeitar a palavra de Deus também é verdade. O galardão da soberba, se a gente ler o contrário, o galardão da soberba e de viver em pecado de qualquer jeito é pobreza, desonra e morte. Quem está comigo? Quem está entendendo alguma coisa, diga assim, eu estou entendendo. Aleluia. Veja, se nós pensamos que Deus não veio para nos favorecer e não reconhecemos esse tempo da visitação, a gente vai viver aquém do plano de Deus. Pega José do Egito, por exemplo. Se José do Egito, quando foi para ser colocado, Faraó disse isso para ele, cara, eu não vejo ninguém que seja mais inspirado por Deus para poder governar. E talvez ele pensasse, não, eu não quero governar, eu não quero estar no posto mais alto da nação mais poderosa do mundo. Afinal de contas, Faraó, eu era um escravo, eu estava preso. Se eu for um servo no palácio, já está bom. Estaria defraudando o plano de Deus. Algumas pessoas não vão conseguir receber de Deus, mas elas vão receber de você. Então nós precisamos estar onde Deus quer que a gente esteja, para que a gente possa ser a resposta de Deus para as pessoas. Quantas vezes a gente não foi privado de alcançar, de favorecer pessoas porque a gente não tinha? E a gente pensa, se eu tivesse, já estava na mão. Amém? Aleluia. Então José poderia ter defraudado o plano de Deus. Quando na verdade Deus planejou para ele. Não sei se você sabe, mas você sabia que José é uma representação de Cristo? Alguém que foi
injustiçado, condenado, mas depois, quando está no mais alto trono, ao invés de condenar e revidar, ele traz a pessoa para ficar junto com ele. E o pai que pediu para perdoar, quem está comigo? José é uma representação da justiça de Deus. E se a gente que tem a ideia, a consciência de justiça de quem é Deus, não estivermos nesses lugares, são os ímpios que vão governar. E vão trazer condenação para o povo, quando na verdade Deus quer alcançar o povo. Amém? Eu vou dar aí um exemplo que eu falei outro dia, quando a gente estava falando de história da igreja, e eu dou de novo, não tem problema não, para que fique bem esclarecido isso. Vem pra cá, deixa eu ver algumas pessoas aqui. Vem o Jô de novo, o Jô tá com cara mesmo de... Aleluia. Traz uma cadeira, Jô, por favor. Aleluia. Pronto, isso aí. Eu preciso do... O Levi, é o menorzinho que tá aí que eu tô vendo, né? Vem, Levi, por favor. E outro. Pode ser você, Ronaldo, que tá aqui perto. Você vai ser Jesus. Ah, que benção. Isso, deixa ela assim, ó. Senta aqui, Levi. Você vai ficar aqui, você é o dia do juízo, aleluia. E você fica aqui bem na frente do Levi, olhando para mim. De frente para mim. Então, o que é isso aqui? Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, libertação ao cativo, apregoar o ano aceitável. Melhor nós ler, né, pai? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque... o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Fala assim comigo, o ano aceitável do Senhor. Pronto, e aí ele continua dizendo, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Tá bom? Então, o que acontece? Eu sou o profeta Isaías e estou em um plano, né, digamos assim, inferior. E aqui é que está o negócio. Isaías, quando ele profetizou e ele falou, Isaías 61, e Isaías é considerado um dos profetas maiores, é considerado o profeta messiânico, que foi um dos que mais falou a respeito de Jesus. E então ele diz também, Isaías, se eu não me engano, 9:6, chega assim, um menino nos nasceu, falando daquele dia ali da manjedoura. Um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que você já sabe que você é bom de Bíblia. Então, Isaías, ele viu o dia da vinda de Jesus, a vinda do Messias, o ano aceitável do Senhor. Ele profetizou a respeito de consolar os que choram, o ano aceitável. Só que, porque ele estava desse plano, ele também viu o dia da vingança. Então Isaías falou de duas coisas: desse tempo que Jesus viria e o dia do juízo. E o que esse menino está fazendo no meio aqui? Esse menino é a igreja. Amém? Está comigo? Agora vamos mudar. Levanta um pouquinho para mim, Davi. Vamos mudar essa ilustração. Fica do mesmo jeito, só que de frente para a igreja. Só para a gente entender o que eu estou dizendo mesmo. O que acontece? Isaías viu dessa posição que a gente está. É como se a gente não enxergasse o Levi. A gente só enxerga a vinda de Jesus e o dia do juízo. Então, por isso em Lucas 4, abre lá para a gente ver, por favor. Lucas 4, 18 e 19 diz assim. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Vai ficar mais claro, tá bom? Eu vou explicar melhor em nome de Jesus. Lucas 4 conta essa passagem que Jesus entrou no templo, ele pegou o livro e leu o livro de Isaías, e ele leu justamente essa profecia de Isaías 61. E Jesus disse assim: o Espírito do Senhor Deus, do Senhor, está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pronto, Jesus fechou o livro. Por que Jesus não leu até o dia da vingança? Jesus não leu até o dia da vingança, como Isaías profetizou, que Isaías falou exatamente como Jesus leu. Só que Jesus não foi até o dia da vingança, Jesus parou até ali. E não foi uma coincidência, foi por revelação da dispensação.
Quando Jesus disse o ano aceitável do Senhor, ele não estava dizendo de 12, literalmente 12 meses, mas ele estava dizendo de uma estação de favor, de uma temporada em que Deus estava pronto para nos alcançar. Isaías estava falando ali, na primeira e da segunda. Jesus, é como se Isaías visse o todo, e Jesus, ele separou isso aqui. Ele falou dessa estação. Que estação que é essa? Que Jesus disse: hoje está sendo inaugurada a estação da igreja, o ano do favor. Quem está comigo aqui? Por isso ele não leu até o dia da vingança. Por isso ele diz, quando Jesus ele lê isso em Lucas 4, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Aqui ele leu, até ali. Então hoje nós estamos vivendo, gente, a estação do favor de Deus, na dispensação da graça. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. E se a gente não discernir esse tempo, como Jesus disse lá em Lucas, né, que a gente leu, 19:44, coisas vão ficar ruins porque a gente não discerne, não percebe, não diferencia essa estação que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma era de Deus nos favorecer. Só para a gente ter uma ideia desse texto, Isaías 61, 1 e 2, que Isaías viu tudo. 1, até a vinda, só aqui, ó, nessa era da igreja, já se passaram até hoje 2026 anos. Quem está comigo? E se Jesus não voltar, vai ser 27, 29, 30, até Jesus voltar. Por enquanto não se cumpriu o texto de Isaías 61 todo ainda. Só se cumpriu parte. Então por isso Jesus leu em Lucas: hoje se cumpriu essa temporada. Esse ano aceitável. Como eu disse e repito, não são 12 meses literais, mas é uma estação de Deus nos alcançando. Uma estação de ser favorecido. Uma estação da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E o que significa graça, pastor? Eu sei que é favor e merecido. Mas também é uma estação de a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Uma das definições de graça é produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Por isso eu digo e repito, se você está nessa igreja e pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. O diabo trabalha cegando o entendimento. Efésios 1, 18, Deus trabalha iluminando o entendimento. Então chega de viver trabalhando muito e ganhando pouco, pondo num saquetel furado, cobrindo e não, vestindo e não cobrindo tudo, comendo e ainda com fome. Porque foi descoberto, foi descortinado. Jesus disse, essa é a estação do favor em que nós estamos vivendo. Uma temporada em que onde eu coloco a mão as coisas têm que dar certo. Uma temporada em que Deus decidiu nos alcançar. Quem está comigo? Esse é o tempo em que a gente vive, gente. Agora, obrigado, vocês podem descer. O que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu lembrei de um texto aqui. Aleluia. 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1, olha o que diz. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Agora presta atenção nisso aqui. Olha o que diz o texto. Diz que o tempo era que os reis iriam para a guerra, mas Davi não foi, ficou no palácio e mandou pessoas no seu lugar. O verso seguinte chega a dizer que foi ali, naquele terraço, que ele viu aquela moça lá tomando sol na laje e desejou ela. Quem lembra dessa passagem aqui? Agora pensa comigo. O texto já foi claro dizendo que o tempo era para que os reis estivessem na guerra. Se ele estivesse onde deveria estar, aquele desejo, aquele pecado não teria se cumprido. E é esse que é o problema às vezes de muito crente.
Porque ele não foi para a guerra. O tempo era para que os reis fossem, mas ele mandou outros. E a gente, às vezes, quando era para estar fazendo alguma coisa, não está porque tem alguém fazendo no nosso lugar, a gente acha que está bem. E quando a gente está no lugar onde não era para estar, começa a desejar coisas que não era para desejar. E aí quando vê, tem os resultados que não queria ter. Porque o pecado sempre vai te levar a um lugar que você não quer ir e cobrar um preço que você não pode pagar. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Isso não muda o tempo do favor que a gente está vivendo. O que a gente deve, então, continuar vivendo o tempo de favor. E eu sei que eu já falei bastante pro meu tamanho, mas eu já estou encerrando já mesmo. Agora, se essa é a temporada do favor, como eu disse, Isaías revelou o todo e Jesus veio estabelecer e revelar a fase em que estamos vivendo, a gente precisa entender que mesmo dentro de uma estação de favorecimento no geral, existem essas visitações, esse favorecimento seletivo para as nossas vidas. Aleluia! Dentro, entenda, deixa eu melhorar isso. Dentro desse favorecimento geral, existem visitações que quando não são percebidas, Ronaldo, pelos crentes, a gente perde o melhor de Deus. Veja, Pedro, ele já estava cansado, talvez até mal-humorado, porque não teve um dia bom. Isso não acontece aqui, geralmente, todos os seus dias são bons. Dá para ver a alegria do povo quando vem assim no domingo. Meu Deus, me constrange a alegria assim, pensando já no que vai acontecer na segunda-feira. Então no culto de quinta, aleluia, maravilha. Eu sei que, mas tudo bem. E aí o que acontece? Uma visitação. Jesus disse para ele: rapaz, faça de novo o que você estava fazendo. Eu sei que aqui não acontece, mas poderia ter acontecido com Pedro, dizendo: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou afim de ir na escala hoje, afinal de contas eu tive um dia mau, eu estou cansado. Senhor, eu não vou no culto, sabe por quê? Porque, cara, eu não estou me sentindo bem. E é natural que o Senhor entenda, porque eu não estou me sentindo bem. Então, vamos deixar, faz o seguinte, eu pego a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo mar e jogo no mesmo lugar que o Senhor está pedindo. Mas não hoje, amanhã, quando sabe que a visitação passou. Porque não era para amanhã, essa palavra era para agora. E não discernir a visitação é não viver o que Deus tem de melhor. E por que eu estou dizendo que não é só dinheiro? Porque a gente poderia ver que financeiramente Pedro foi alcançado. Tanto ele quanto quem estava perto. Porque a Bíblia diz que se ele não chamasse outro barco, o outro barco dele ia afundar. Então se a gente andar com quem está no plano de Deus, a gente vai ser favorecido. Mesmo que talvez você hoje pense, você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não, e pense, meu Deus, mas será que às vezes eu não tenho essa percepção de saber, de discernir as estações? Mas quer saber? Eu vou colar em quem eu acho que sabe, porque se o barco dele vai ser cheio, o meu vai também. Porque ele não vai querer afundar, então ele vai me chamar para que o meu enche. Quem está comigo? Agora entenda, mesmo que financeiramente Pedro tenha sido alcançado, o que promoveu no sentido de estrutura, de crença, de convicção na vida dele, aquele dia, foi muito além de finanças. Eu posso crer, gente, de fato e de verdade, que toda a ousadia que Pedro teve no seu ministério, aquele dia da pesca maravilhosa tem grande parte nisso. Porque desenvolveu nele uma crença e algo que ele viu assim, eu estou vendo que é Deus que habita comigo. Então percebe que já não é mais só dinheiro do que a gente está falando. Estar onde Deus quer que a gente esteja não é só dinheiro que vai nos trazer. Mas é uma convicção. Uma estrutura mais forte. Quer ver outra visitação que aconteceu? Eu falei isso hoje pela manhã lá na igreja. Diz lá o livro de... O Evangelho de Lucas. Abre lá, no capítulo 4. Olha que interessante. Eu já estou encerrando já. Bota um fundinho aí no fundo, Marcelo, para eles pensarem que está acabando. Assim eu consigo falar mais uns 10 minutos aí, aleluia. Diz lá, Lucas 4, 25, diz assim, ó. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Então pensa. Muitas necessidades há aqui em Moreira César hoje.
Se a gente for olhar para o lado de fora aí, a gente vai ver que muita gente está passando necessidade. Mas a Bíblia diz que essa visitação veio para uma. Essa palavra, gente, veio para nós. Então, assim como o anjo disse para Maria, em Lucas 1,18, alegra-te, muito favorecido. Eu posso dizer para vocês, Moreira César, alegra-te, muito favorecido. Porque essa palavra veio para nos tirar de uma condição inferior e levar para uma superior. É Deus dizendo, ei, já está tudo certo. Agora entenda, se Deus não quisesse nos elevar, por que o livro de Isaías diz? Põe aqui de novo para mim, Isaías 61, perdão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Essa palavra boas novas, coisa boa, ou seja, não é coisa ruim. Aos quebrantados enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade o algemado. Agora, entenda, quem está preso vai ser liberto, quem está de coração, o cativo vai ser liberto, o algemado vai ser livre, vai ter veste nova, vai ter um monte de coisa. Por que só no pobre encoraja a ficar pobre? Fala para mim. Tudo ali é o contrário. Quem estava preso vai ser livre, quem estava algemado vai ser liberto, vai trazer vestes novas, mas vai ser tudo, mas não, ao pobre continua, para que eu tenha mais comunhão contigo. Isso nos faz pensar que, veja, quando os discípulos de João Batista tiveram dúvida a respeito se era Jesus mesmo ou não, que na verdade não foram eles que tiveram, foi João Batista, chegou e mandaram lá, vai lá, pergunta para Jesus se é ele mesmo. Qual foi a resposta que Jesus disse? Jesus disse para os discípulos de João Batista, fala assim, ó, vai lá e fala para João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, está sendo manifesto, vocês estão vendo com seus olhos. Os surdos ouvem, os coxos andam. Qual que é o outro? Os cegos veem. E os pobres, não, pobre continua pobre. Porque se eu tenho comunhão é com pobre. Não, ele diz, aos pobres é pregado o evangelho do reino. Entenda que se o que Jesus veio trazer vida e vida em abundância e toda a condição foi mudada, significa que quando eu prego o evangelho, as boas novas para o pobre, é dizer para ele, ei, a sua conta foi paga, você pode viver melhor. Você não precisa aceitar isso como condição e dizer, meu Deus, é assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas tem que fazer e crer no que a palavra de Deus diz, ser humilde para reconhecer isso. Pastor, mas de onde vai chegar? Da palavra. Você chama a existência o que não existe, a gente é da fé. E aí você vai ver, você vai viver o melhor ano da sua vida em nome de Jesus Cristo. E quando as pessoas te perguntarem, meu Deus, como você viveu isso? Você vai saber que é pela palavra. Mas tem alguns que a gente vai ter que falar como... Eu não sei como é que ele chama lá, aquele rapaz do filme, que ele diz, não sei, só sei que foi assim. Chicó, aleluia. Tem coisa que eu não vou saber nem explicar, eu só sei que está ali, aleluia. Chegou, aleluia. Chegou pela palavra. Eu era pobre e agora não sou mais. Aleluia. Quem está comigo? Então o que acontece? A nenhuma viúva foi enviada, somente para uma. Mas percebe que, como eu estava falando na Guará, as mensagens do reino de Deus, veja, o reino de Deus, gente, entenda isso, ele é revelado e não exibido. Então as mensagens do reino de Deus muitas vezes vão chegar para os seus filhos codificadas. Por que codificadas? Para que somente o filho acesse. Então, para que o aproveitador não tenha acesso ao que Deus tem. Quem está comigo até aqui? Então a mensagem, quando vem codificada assim, não é que ela quer ir não alcançar as pessoas, mas vai filtrar o aproveitador. A viúva estava passando necessidade. Ela disse assim, ó, profeta, homem de Deus, o que deveria trazer dinheiro para mim pagar minhas contas. Na verdade eu vou comer e vou morrer. E você vem pedir para eu fazer um bolo primeiro para você ainda? Além de eu fazer o que eu tenho, que depois eu vou comer e morrer, o primeiro ainda tem que ser para você? E aí aqui tem princípio de honra e tanta coisa que, meu pai do céu, você pode fluir para outro canto que hoje a gente não tem tempo não. Mas ele disse, o Senhor disse comigo, essa visitação não é para tirar de você, mas é para te favorecer. E essa mensagem é codificada mesmo, porque se você for sensível ao que Deus quer te falar, você vai entender que não é Deus tirando, mas te alcançando. Quem está comigo? Oh, aleluia. Então é o tempo do favor que nós estamos vivendo, e se a gente não entender essas visitações específicas, a gente vai perder o melhor de Deus.
A gente vai ver tudo como, meu Deus, estão aproveitando de mim, estão querendo tirar de mim. Quando na verdade existia muitas necessidades, mas Deus viu a sua. E Deus decidiu te alcançar hoje. Quero chamar para cá o grupo de louvor que eu vou encerrar com isso. Aleluia. Quero encerrar com o livro de Ageu novamente. A gente leu, né? Do verso 5 ao verso 7. E diz assim. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa até aqui, gente? Estamos vivendo o tempo do favor. Na dispensação da graça. Aleluia. Muito foi falado sobre uma estação, sobre algo inaugurado. E sabe, queridos, eu vou te dizer, a semente, ela só tem o poder de rompimento quando você pega dela e decide colocar na terra. Foi aberta uma estação aqui, foi proposto algo aqui, e o posicionamento de alguns vai fazer com que eles desfrutem de coisas mais lá na frente. E assim também é na nossa vida financeira. Quando nós decidimos nos tornar parte desse momento, porque eu não sei se você entende, nós não paramos o culto para falar a respeito de finanças, de maneira nenhuma, queridos. Se tem uma coisa que nós prezamos nesse lugar, é por ensinar você a fazer da maneira correta. Tanto que a Bíblia ela nos orienta que não é nem por tristeza e nem por necessidade. Abra comigo lá esse texto, por favor. Peraí, vamos lá. Vamos por partes. Aleluia. Deuteronômio 8:18. Abra comigo, por favor. Vê se é esse mesmo primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio 8:18. Não é essa, mas não tem problema. Eu também coloquei esse texto para falar. Sabe, queridos, o pastor ele nos orientou aqui nessa noite a respeito da gente confiar naquele que é capaz de fazer por nós. E esse texto diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Tem um texto que fala assim que nós não devemos depositar nossa confiança na instabilidade das riquezas. Sabe, queridos, quando nós confiamos no nosso trabalho, na nossa fonte de renda, como diz o pastor, quando nós nos alegramos só no dia 7, no dia 10 e no dia 20, esse texto ele nos mostra, querido, quem nós devemos lembrar. Tem uma passagem em Tiago que fala assim, que aquele que necessita de sabedoria peça, que ele dá a todos, queridos. Então, quando a gente olha para a nossa vida financeira, em coisas que aconteceram, em coisas que ainda não chegaram, primeiro a gente tem que pensar, eu estou cumprindo com princípios? Eu estou honrando aquele que é o dono de todas as coisas? Aquele que tem confiado nas minhas mãos as finanças? Porque eu vou te dizer algo, a finança na mão do crente, ela tem um propósito. A Bíblia fala que nós enriquecemos para toda boa generosidade. A Bíblia fala sobre uma superabundância. Quando chega em abundância para a nossa vida, é como o transbordo de um copo. A gente não escolhe quando escorre para onde vai. É quem está ao nosso redor que recebe também. Assim foi na passagem sobre a respeito dos peixes. Quando chegou muitos peixes, quem estava próximo foi aquele que olha, vem aqui, recebe um pouquinho também. E assim é na nossa vida, porque o recurso, queridos, é para estar na nossa mão. Quando nós orientamos, ensinamos, paramos o culto para falar a respeito desse tempo, você pode ter certeza, o desejo do nosso coração não é tirar dinheiro de você, pelo contrário, é te ensinar a se tornar participante disso. É te ensinar a respeito de semear nessa boa terra. Porque eu fico feliz quando eu olho e vejo abrir uma outra igreja, abrir uma nova igreja, porque o meu coração se alegra muito mais em ver igrejas sendo abertas do que bar, queridos. O meu coração se alegra muito mais, independente da onde, de placa, de tudo, saber que existe um lugar onde existem pessoas que têm recebido e aprendido a palavra do Senhor. Sabe, quando eu digo que o recurso ele é de fato para estar na nossa mão, porque não é para estar na mão do pedófilo, não é para estar na mão do traficante. E quem vai ser essas pessoas que vão de fato mesmo receber tudo isso que está proposto da parte do Senhor? Os disponíveis, queridos. Os disponíveis. Porque o Senhor ele só precisa de um coração disponível.
E como eu disse, Malu, ainda não chegou, ainda preciso dessa área. Ore ao Senhor, peça aquele que dá sabedoria, para que você entenda a respeito de finanças, para que você faça boas vendas, para que você faça bons negócios. Eu não sei se você sabe, mas uma vez que você levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E com o Espírito Santo dentro, querido, existe um poder criativo sobre a sua vida, para que você crie algo que ninguém criou até hoje, para que você entenda a respeito de coisas que de repente as pessoas lá fora ainda não sabem, para que você seja mesmo de fato um cooperador para o reino, porque existe sim esse ministério também. Um dia o pastor pode ensinar a respeito disso para vocês, mas existe o ministério da contribuição. Eu quero um dia poder, de fato mesmo, ser essa pessoa que vai fazer parte desse ministério de contribuição. Aliás, eu já posso dizer que eu sou, porque eu sou fiel àquilo que tem vindo da minha mão. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, dízimo é 10%, queridos, é fatura liquidada, é isso e ponto. 10% de tudo que vem à sua mão. 10% do salário, 10% de alguma coisa que você recebe. Ah, Malu, mas eu não tenho um emprego hoje, tá? Mas 10% do seu tempo, queridos. 10% do seu dia. Eu tenho certeza que mesmo aquele que não tem nada financeiramente falando, tem algo para oferecer para o Senhor. Nós estamos aí à porta do Café da Comunhão. Vai ser a nossa Santa Ceia no domingo que vem. E eu sei, queridos, que existem muitas pessoas com dons e talentos que podem fazer um bolinho de chuva para trazer no Café da Comunhão. Pode trazer algo. Malu, eu não tenho financeiramente falando, mas pode ficar para ajudar no final da limpeza. Não existe ninguém, queridos, que não tenha algo da parte do Senhor para oferecer. Amém? Abra comigo 2 Coríntios 9:7. Quando a gente fala de prosperidade, queridos, dinheiro, entenda algo, dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Então, quando o pastor, a gente vem aqui falar a respeito de prosperidade, não linke isso ao dinheiro, não. Como diz o pastor, o dinheiro ele pode comprar uma boa casa, mas ele não te dá um lar, queridos. Eu sou da área da saúde, eu trabalho com isso, eu sei quantas pessoas dependem de medicamento para dormir. Quantas pessoas investem muitos dinheiros. Existem idosos, queridos, que gastam praticamente toda a aposentadoria comprando medicação. E quando a gente fala realmente que dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade, entenda isso. Se hoje você não depende de um aparelho para respirar, se hoje você vai chegar na sua casa, vai comer arroz, feijão e ovo, mas você tem o que comer. Você tem um lar, você tem uma família, ainda que não esteja da maneira que você queira, mas ora ao Senhor. Você tem o Espírito Santo dentro, você tem a palavra. Tudo que você pode estar vendo foi construído através de palavras. Você pode construir o seu futuro através de palavras. Amém? 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, queridos, o dízimo, a oferta, é algo que é proposto no seu coração e que você não chega nesse lugar e espera quem vai subir para falar ou quem vai falar a respeito disso, a eloquência, ou se você vai ser conduzido a isso, ou enfim, não. É algo que o Senhor já coloca no seu coração. É algo que já vem proposto com você. E você não dá por barganha. Como disse o pastor, existiam muitos sofismas, muitos ensinamentos errados, queridos. Você pode ficar tranquilo que se você não tem hoje disponível para trazer, não existe devorador, cortador, migrador, não existe, queridos. Todos eles já foram derrotados. Todos eles não existem. Hoje nós não fazemos porque nós estamos precisando por barganha, porque se eu der o Senhor vai me acrescentar 10 vezes mais. Hoje nós não fazemos com tristeza. Ai, Malu, não acredito, eu vou ter que trazer. Então não, queridos. Porque eu vou te dizer, desse jeito nem sobe como aroma suave. Desse jeito nem chega até o Senhor. Porque a gente pode não saber, mas o Senhor sabe. Quando a gente traz a nossa oferta, quando a gente traz o nosso dízimo até esse lugar, o que está exposto diante do Senhor é o nosso coração. É a maneira que nós estamos trazendo isso. E nós não queremos de maneira nenhuma induzir você a trazer nada. Pelo contrário, nós queremos ensinar você que quando você cumpre esse princípio, quando você faz a sua parte, você está de fato dando legalidade para os céus, para que sejam abertas as janelas do céu sobre a sua vida. Para que você colha a respeito daquilo que você tem feito. Porque eu vou te dizer, como disse o pastor, ele falou muito a respeito de colheitas nesse lugar.
existe uma estação propícia. E a estação a respeito de finanças é isso aqui, queridos. É você trazer a sua oferta, colocar no gasofilaço, e ainda que não seja o valor expressivo ou algo que você tem no seu coração, mas a sua fidelidade, demonstrar ao céu, à terra e ao inferno: olha, Senhor, tá aqui a minha parte. Eu sou grata a esse lugar, eu sou grata a essa casa, eu sou grata por essa palavra, porque eu vou te dizer, queridos, Deus não precisa do seu dinheiro, mas nós ainda estamos aqui na terra e nós precisamos, amém? Seria hipocrisia da minha parte dizer que como igreja nós não precisamos de finanças. Nós precisamos sim. É as finanças que mantêm a luz paga, o ar-condicionado funcionando, o banheiro limpinho. É as finanças que vai nos possibilitar pagar o nosso aluguel em dia. O Senhor realmente não precisa. Mas nós investimos tão pesado em tantas coisas lá fora. A gente investe para comer num bom lugar, a gente investe numa boa roupa, a gente investe para ir assistir um time de futebol, pagar caro numa camisa. Ou eu tô falando mentira? Exatamente. Nós investimos muito em muitas coisas. E eu te convido hoje, de fato, a investir nesse reino, querido. Investir nesse lugar. A ser fiel a essa visão. A ser grato a essa palavra que você tem recebido. Amém? Pode se colocar de pé no seu lugar. Como eu disse, foi aberta uma estação. Na agronomia, nós sabemos que existe um tempo certo para cada semente, sabe? Eu gosto muito de milho. E agora praticamente está acabando a época de milho. E o meu marido, ele veio da roça, então ele fala: olha, o cabelinho do milho tá de tal cor, o cabelinho do milho tá preto. Nesses dias ele passou e falou assim: nossa, o rapaz não colheu o milho, vai perder tudo. Daí ele falou: não, acho que não vai perder não, ele vai fazer silagem. Quem é da roça vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Sabe, queridos, existe uma janela de oportunidade nesse momento. Existe uma estação que foi liberada sobre a nossa vida. E eu te convido mesmo, independente do valor, a colocar no envelope e entregar e apresentar mesmo ao Senhor. Olha, Pai, o que eu tenho hoje é isso, mas eu creio que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha casa, da minha vida. O Senhor é aquele que me dá sabedoria, que me dá condições. Sabe, queridos, existe um favor na fidelidade. Existe uma promoção na fidelidade. E eu creio, em nome de Jesus, que eu estou diante de um fiel que vai ser diligente em ouvir essa palavra e vai plantar nessa boa terra, amém? Obrigada, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor cada dízimo, cada oferta, Pai. Eu creio em nome de Jesus sobre uma sabedoria sobre a vida dos meus irmãos, para que eles venham a fazer bons negócios, Pai. Em nome de Jesus, o rosto deles sendo lembrados, Pai, o nome deles sendo lembrados, Pai, em nome de Jesus. E eles, Pai, fazendo boas compras, boas vendas, sendo favorecidos, Pai, sonhos, projetos, desejos do coração, aquilo que eles têm almejado, entregado e apresentado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Reunião do diaconato. Nós fizemos a nossa reunião dessa vez em um formato diferente. Foram 2 terças-feiras. Então, terça-feira agora, às 20 horas, eu espero você, faz parte do grupo de diaconato. Você que quer saber um pouquinho mais a respeito de diaconato, tem o desejo de servir, é super convidado para vir, ouvir, aprender, dar uma oportunidade pra gente, amém? Em nome de Jesus. Nosso culto quinta-feira, às 20 horas da noite. Nosso culto Fortalecendo a Visão em Guará, todo mundo é sempre super convidado. E às 18 horas aqui na igreja, que vai ser o nosso culto de Santa Ceia, nosso café da comunhão. Uma excelente oportunidade para semear. Em breve nós postaremos a nossa lista com os itens do nosso café da comunhão. Sabe, queridos, nosso café da comunhão é igual ao final do ano. Cada um leva um prato, no final das contas sobeja e a gente acaba levando coisas embora, amém? Nós contamos mesmo com a generosidade de cada um de vocês. Eu queria saber se é algum aniversariante de nascimento ou de casamento. Eu. Aleluia. Patrick, aleluia. Pode vir, querido. Pode vir. E antes da gente orar para os aniversariantes, eu queria agradecer os visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Fique à vontade, essa aqui é a casa do seu pai. Volte mais vezes. Entenda mesmo que nós prezamos pelo ensino da palavra. Eu creio que vocês vieram para o lugar certo. Como nós confessamos nesse lugar, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E se você pensa que você vai dar errado, você entrou na igreja errada. Nós estamos no lugar certo de fato.